Olá, aluno do sexto ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET terceiro bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 4, semana 2. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é conto. Vamos na leitura inicial? Caro ou cara estudante? Nesta semana, você aperfeiçoará as habilidades de leitura do texto ficcional. Ao analisar o texto, você exercita habilidades de reconhecimento dos recursos que delimitam a passagem do tempo da caracterização do cenário e dos personagens. Reconhecerá os efeitos de sentido que decorrem dos tempos verbais e dos recursos coesivos. Quando nós falamos de coesão, falamos da junção entre os períodos, quer dizer, entre as frases que nós temos em um texto. Então, por exemplo, se nós utilizamos o mas, o porém, o entretanto, utilizamos recursos coesivos. A mesma coisa acontece quando nós utilizamos, por exemplo, pronomes para falar de algo que já citamos em algum momento, como o dessa forma, nesse sentido. Vamos aqui na apresentação. O texto que você vai ler é um daqueles que andaram de boca em boca e acabou selecionado para livros de contos na literatura. Como a maioria dos contos herdados da tradição oral tem função lúdica e moralizante, que seduz os ouvintes de contadores de histórias. Temos na sequência o Para Saber Mais, que é uma indicação de um projeto que se chama Libras Hora do Conto. Vale a pena você conferir. Antes de iniciarmos a leitura do nosso conto A Cumbuca de Ouro, gostaria que você anotasse no seu caderno o que é um conto. O conto é uma narrativa curta que tem um único conflito, poucos personagens, tempo e espaço reduzidos e apenas um clímax. Você deve lembrar aí do conto de fadas. Nós temos inicialmente, no primeiro parágrafo, a apresentação dos personagens, do tempo, do espaço. E logo depois nós temos um conflito, quer dizer, um problema, que pode ser uma bruxa. Nesse caso, logo depois nós temos o enredo e temos o clímax, que vem antes do desfecho, quer dizer, antes dos momentos finais, quer dizer, do felizes para sempre. Voltando no nosso material, temos aqui a leitura do texto. Vamos lá? A Cumbuca de Ouro. Eram dois vizinhos, um rico e outro pobre, que viviam discutindo. O rico gostava de pregar peças no pobre. Um dia, o pobre foi à casa do rico propor um negócio. Queria que ele lhe arrendasse um pedaço de terra que servisse para a plantação de uma roça de milho. O rico imediatamente pensou num pedaço de terra que não valia coisa nenhuma, por onde nem formigas passavam. O negócio foi fechado. O pobre voltou para sua casinha e foi com sua mulher ver a tal terra. Lá chegados, descobriram uma cumbuca
que é uma espécie de vaso. Xi, mulher, esta cumbuca está cheia de moedas. Venha ver. É de ouro, disse a mulher. Estamos feitos. Não, disse o marido, que era homem de muita honestidade. A cumbuca não está na minha terra e, portanto, não me pertence. Meu dever é contar ao dono da propriedade. Bem, disse o dono da propriedade. Nesse caso, desmancho o negócio feito. Não posso arrendar terras que dão cumbucas de ouro. O pobre voltou para sua casinha e o rico foi correndo tomar posse da grande riqueza. Mas quando chegou lá, só viu uma coisa: uma cumbuca cheia de vespas terríveis. Ah, exclamou, aquele malandro quis trapacear comigo, mas vou pregar-lhe uma boa peça. Botou a cumbuca de vespas num saco e encaminhou-se para a casinha do pobre. Ô, compadre, feche a porta e deixe só meia janela aberta. Tenho um lindo presente para você. O pobre fechou a porta, deixando só a meia janela aberta. O rico, então, jogou lá dentro a cumbuca de vespas. Aí tem, compadre, a cumbuca de moedas que você achou em minhas terras. Aproveite esse grande tesouro. E ficou rindo. Mas assim que a cumbuca caiu no chão, as vespas se transformaram em moedas de ouro que rolaram. Lá de fora, o rico ouviu o barulhinho e desconfiou. E disse: compadre, abra a porta, quero ver uma coisa. Mas o pobre respondeu: não caia nessa, estou aqui que nem sei o que fazer com tantas vespas em cima. Não quero que elas ferrem o meu bom vizinho. Fuja, compadre! E foi assim que o pobre ficou rico e o rico ficou ridículo. Após essa história bem interessante, nós temos a atividade 2. No período, um dia, o pobre foi à casa do rico propor um negócio. A expressão um dia pode ser substituída por. Primeiramente, vamos lembrar que período vai até o ponto final, certo? Nesse caso, vamos perceber. Poderia ser certo dia, era uma vez, há um tempo distante ou no século passado. Muito fácil, não é mesmo? A atividade 3. No conto, os personagens que aparecem são a mulher e os dois compadres, o compadre, a mulher e o fazendeiro, o marido, a mulher e o rico, o pobre e a mulher. Para você responder essa questão, você deve voltar ao texto. Inicialmente, nós temos aqui no primeiro parágrafo que são dois vizinhos, não é mesmo? E depois nós temos aqui uma conversa. E nessa conversa, nós percebemos aqui a utilização da palavra mulher, marido. Ficou fácil? Continuando, atividade 4. Assinale a opção 1 ao que se refere ao personagem pobre e 2 ao que se refere ao personagem rico. Disse o marido que era homem de muita honestidade. Essa parte está aqui, olha. Então você vai voltar no texto e fazer a leitura com bastante atenção.
Seguindo aqui, nós temos disse o dono da propriedade. Não irei voltar no texto porque está muito fácil. Atividade 5. Uma das características principais dos contos é a passagem do tempo, que é marcada pelos verbos do passado. Pretérito perfeito e imperfeito. Escreva PI para pretérito imperfeito e PP para pretérito perfeito para os verbos abaixo. Vamos recordar essa matéria de grande importância? Anote no seu caderno essa matéria. Temos aqui que o pretérito perfeito é uma ação fechada, concluída e encerrada. Como exemplo, temos falei com o João semana passada. Então, nós temos essa ideia de algo concluído. A mesma coisa acontece quando eu falo. Eu andei até a esquina. Então, veja que o fato foi concluído, quer dizer, a ação foi concluída. Agora, o pretérito imperfeito, o próprio nome já diz, quer dizer, não aconteceu perfeitamente como eu queria. Então, a ação, ela não se completa, ela fica em aberta, não concluída. Então, como exemplo, eu tenho, eu falava com o João naquele dia. Ou, o outro exemplo, eu andava até a esquina, mas parei para conversar com um amigo. Então, perceba essas vertentes. Voltando aqui no material, temos eram, viviam, gostava, pensou, passavam, rolaram, foi, descobriram, disse, chegou, viu, ouviu, exclamou, fechou, jogou, caiu, transformaram, desconfiou. Atividade 6. Coloque também aí no seu caderno esse resumo, tá? Sobre as conjunções ou marque no seu material impresso. Um recurso que contribui para organizar as frases do texto são as conjunções. As conjunções são modalizadoras que conectam as orações, ligando uma palavra à outra. Entre as conjunções, há as adversativas, que indicam oposição e contraste, que podem ser mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão e o que. Nesse caso, vou complementar essa ideia com uma explicação. Essas conjunções chamam-se conjunções coordenativas, matéria que você verá no 9º ano. Então, vamos aqui para as adversativas. Então, a relação é de oposição e contraste, e nós temos aqui as principais conjunções que já vimos no material. Mas vamos entender o que é uma oração. Gostaria de ir à festa, mas estou doente. Então, nós temos aqui, primeiramente, o verbo gostaria e depois o estou. Então, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, ok? E essas orações, elas poderiam estar separadas, quer dizer, eu poderia colocar um ponto final aqui. Então, vamos entender. Gostaria de ir à festa, ponto. Estou doente, ponto. Ok? Então, eu posso fazer dessa forma. E nesse caso, nós entendemos o que é oração. Agora, para juntar essas duas orações, utilizamos o mas, que dá essa ideia de oposição. Então, nesse caso, fica, gostaria de ir à festa, mas estou doente. No caso, você pode colocar porém. Gostaria de ir à festa, porém estou doente. Ficaria no mesmo sentido. É importante pensarmos no uso da vírgula, ok? Voltando aqui no material,
Leia os trechos do conto abaixo e a seguir reescreva as frases, substituindo as conjunções mas por porém. Super fácil. Letra A. O pobre voltou para sua casinha e o rico foi correndo tomar posse da grande riqueza. Mas quando chegou lá, então nesse caso é só você colocar o porém. Quando chegou lá, letra B. Aquele malandro quis trapacear comigo, mas vou pregar-lhe uma boa peça. No caso, continuando aqui, você deve responder, quer dizer, explicar. Em qual oração a substituição foi adequada? Explique. Para responder essa questão, eu estou no site Toda Matéria. E temos que o mas, ele pode desempenhar o papel de substantivo, de conjunção ou advérbio. Como substantivo, temos aqui a ideia associada a algum defeito. Exemplo, nem mas, nem meio mas. Faça já seus deveres de casa. Temos a ideia da conjunção adversativa, que é a que nós estamos estudando, que tem essa questão de oposição. Então, como exemplo, temos: sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Temos aqui a ideia 3 como advérbio. O mas é empregado para enfatizar alguma informação, quer dizer, colocar em destaque. Como exemplo, temos: ela é muito dedicada, mas tão dedicada que trabalhou anos vendendo doces. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço!